Bom, a gente falou até então sobre conteúdo, SEO e compra de mídia. Se você for falar de um geral de atração na internet, você vai ouvir basicamente sobre esses três, são os caminhos mais comuns. Mas tem algumas coisas extras que eu quis colocar aqui como possibilidades para você analisar se faz sentido para o seu negócio ou não. São coisas que nos permitem ir além. Então, por exemplo, uma forma interessante de gerar tráfego é usar a sua audiência atual por meio do que a gente chama de pagamento social. O que é o pagamento social? Pagamento social é alguém, para ter acesso a uma oferta, alguma coisa de valor do seu site, pagar com um tweet ou com um post no Facebook. Então você usa a audiência que você já tem, você usa as pessoas que já conhecem a sua empresa, que já têm interesse nesse material e faz com que elas espalhem para as outras. E isso vira, de certa forma, um ciclo viral, né? A coisa viraliza e acaba se espalhando. Então, esse é um canal, esse é um caminho que você pode usar, que é, de certa forma, uma otimização. Falei de otimização para o Google, isso vira uma otimização para mídias sociais. Você pode planejar um pouquinho, orquestrar um pouquinho, como fazer a coisa se espalhar um pouquinho mais em redes sociais e existem algumas ferramentas como a RD Station que podem ajudar a fazer isso de forma bastante simples. Uma outra dica, uma outra possibilidade que eu gosto muito, sou mega fã disso, é o que a gente chama de co-marketing, que de certa forma é o que a gente está fazendo aqui hoje. A Resultados Digitais e o Sebrae se uniram para criar um material em conjunto. Então, o que é o co-marketing? Eu tenho lá a minha audiência que eu estou tentando construir há um tempão. Tenho minha base de e-mails, tenho um negócio. O Sebrae está fazendo a mesma coisa também. Também tem a audiência deles, também tem a base deles. Por que a gente não se junta e eu passo um pouquinho da minha audiência para eles, eles passam para mim? A gente lança esse material junto, depois divide os resultados. Então, muitas vezes eu ia fazer, por exemplo, um vídeo como esse, sozinho, lá na RD, ia gravar, ia dar o mesmo trabalho que eu estou tendo fazendo aqui, só que eu ia divulgar só para minha audiência. Quando eu faço o co-marketing, a gente coloca, se associa a outros nomes, coloca um pouquinho de nome, de branding, de força de marca, ou até de trabalho mesmo de outros lados, eu ganho essa possibilidade que é divulgar para a base deles também. Então eu consigo pegar um pouquinho dessa audiência e a coisa funciona muito melhor para mim. É muito bacana porque eu não gasto nada com isso. Muitas vezes eu gasto até menos, na verdade, porque eu divido o trabalho. Então, por exemplo, posso combinar que um lado monta o conteúdo, o outro lado monta a diagramação, monta o design. Um lado banca a gravação, o outro lado faz a apresentação. Ou um e-book, eu escrevo uma parte, você escreve a outra parte. E eu tenho basicamente o dobro de resultado, que eu estou indo para duas bases que são equivalentes, né, que são super grandes. Então, essa ação faz muito sentido você pensar em quem tem a ver com o seu negócio. Nesse caso, o Sebrae fala com um pequeno empresário, a gente também fala com um pequeno empresário, faz todo sentido. Se eu tenho uma companhia aérea e eu tenho algum conhecido que tem uma locadora de veículos, eu posso montar um guia de turismo e a gente solta isso junto, dividindo os resultados. São ofertas bastante complementares. Então, você pode pensar em quem são os negócios, quem são as empresas que têm ofertas relacionadas à sua, semelhantes à sua, e que vocês poderiam ter um combo, poderiam ter alguma coisa para ter esse conteúdo em conjunto, dividindo um pouquinho dos resultados e expandindo, ampliando a atuação, ampliando o alcance também. Outra linha que pode ajudar a trazer tráfego é um pouco do Indique e Ganhe, né? O Dropbox, a ferramenta que eu comentei no bloco anterior, ela ficou super famosa por isso. Eles davam uma quantidade de dados para você, não lembro agora se são 5, se são 10 GB, de graça, e para aumentar essa quantidade você tinha que indicar outras pessoas. Então pegava um link meu, mandava para os amigos e várias pessoas iam espalhando para poder ganhar um pouquinho mais. Tem um pouquinho do componente viral do pagamento social, mas de uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu tenho mais liberdade, eu posso compartilhar nas mídias sociais, eu posso mandar no 1 a 1, e eu também crio um compromisso mais forte de eu realmente convencer meu amigo a clicar e se cadastrar porque aquilo faz sentido. Isso não deixa de ser uma forma de você ganhar tráfego e ganhar até mais do que tráfego. Muitas vezes ganhar leads, ganhar clientes, porque esses caras já têm esse comprometimento, essa vontade de vender mais a sua ideia para que eles possam ganhar juntos. Então, você pode pensar em alguma mecânica, alguma coisa que funcione para a sua empresa nesse sentido. Outra coisa que ajuda muito, que pode ser bastante interessante,
é você colocar os seus esforços de assessoria de imprensa também para o online e também para o seu conteúdo. Então, o offline muitas vezes impacta significativamente o online. A gente tem essa mania, às vezes, de tratar separado, mas não necessariamente precisa ser assim. Então, tem várias coisas que dá para fazer. Então, por exemplo, esse caso que está na tela, a gente conseguiu na RD uma aparição na Exame de um e-book nosso. A Exame foi lá e recomendou um e-book nosso em uma matéria deles. Quando isso aconteceu, eu ganhei um link que me ajudou em SEO e eu ganhei muita audiência, porque a audiência da Exame é muito grande. Então, pensar em como conectar as coisas, fazer elas se casarem melhor, pode ajudar a sua empresa a ganhar resultados também no online. E, por fim, uma última coisinha que eu coloco também é o que dá para você trabalhar de ferramentas grátis. Ferramentas grátis muitas vezes se espalham, elas têm uma capacidade de virar um pouquinho mais interessante. Então, por exemplo, na RD a gente fez o quiz do marketing digital, a gente fez uma calculadora de quanto custa para adquirir um cliente. Várias coisinhas que a gente faz que acabam se espalhando e que às vezes são simples, as pessoas não pensam. Então, às vezes um diagnóstico gratuito que você pode fazer para o seu cliente, uma brincadeirinha, um joguinho, alguma coisa diferente que as pessoas vão espalhar e que foge um pouquinho do tradicional, né? Que sai um pouquinho do comum. Em geral, muita coisa para se espalhar depende disso, sair do comum. Já tem muita gente querendo colocar conteúdo no ar, querendo colocar coisa no ar. Ainda dá para fazer, ainda dá para ter resultado, mas se você pensar em coisas que são diferentes, que fogem um pouquinho da curva, as suas chances de ser efetivo são muito maiores. Então eu trouxe algumas ideias, algumas coisas extras, mas a criatividade não tem limite. Então o que você conseguir pensar de ideias diferentes, de coisas que façam sentido em termos de tráfego, faça um teste, faça um piloto, coloque no ar. A gente traz dicas, a gente traz conceitos, a gente traz aqui boas práticas de marketing digital baseados no nosso histórico, mas nenhum conselho é mais valioso do que vai lá e tenta, vai lá e experimenta. Né? O seu cliente é o melhor feedback. Então, tudo que a gente faz no marketing digital é teste. É teste, é o seu cliente que vai ditar o resultado. Não existe o melhor horário para mandar o e-mail, não existe o melhor tipo de post em mídias sociais. É basicamente você ir lá e testar para o seu público o que funciona melhor. Então deixa o convite para conhecer, a gente tem muitos materiais educativos na RD falando sobre SEO, sobre produção de conteúdo, sobre compra de mídia, sobre aquelas coisas todas que eu falei. A gente consegue entrar num nível de profundidade, então sei que muitas coisas aqui eu falei, isso dá para fazer, isso é assim, mas o como a gente não consegue cobrir nesse tempo, então lá nos materiais você consegue se aprofundar. E na ferramenta também que a gente oferece, existe diagnóstico de SEO, existe a possibilidade de você entender o que precisa ser otimizado no site, fazer pesquisa de palavra-chave, então várias coisinhas ali que vai ajudar. Beleza? Espero que essa aula também tenha sido proveitosa. Se você tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição, só entrar lá no site da RD, conta comigo, beleza? Abração, até a próxima.